E dando sequência agora, porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe chega à última semana com baixa adesão. Até agora, apenas 37% do público-alvo se vacinou. Sobre esse tema, vamos conversar agora com a infectologista Keila Mara de Freitas. Keila, prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan. Por que tão baixa adesão? Ainda nós temos muitos mitos envolvendo a vacinação. Isso, bom dia, tudo bem? Bom dia. Realmente, na verdade, isso já vinha, a questão da adesão com a vacina da gripe, ela já vinha diminuindo nos últimos anos, desde antes da pandemia. Aí depois, com a pandemia da Covid-19, houve uma acertada preocupação com a questão da Covid e uma menor preocupação com a questão da própria influenza. E, de fato, nos anos mais importantes da pandemia, a quantidade de pessoas com influenza realmente diminuiu. Os cuidados que nós estávamos tendo para não espalhar a Covid-19 não era o suficiente para acabar de vez com a Covid-19, isso só foi melhorar de forma importante com a vacinação, mas, no entanto, já era o suficiente, como as pessoas estavam mais em casa e quando saiu usava máscara, realmente houve uma diminuição muito importante dos casos de influenza durante o tempo da pandemia. Só que aí, com toda aquela discussão de vacina com relação à Covid, houve também um aumento das dúvidas com relação à vacina da influenza, de forma totalmente não justificável. Covid já não é justificável, influenza menos ainda, a gente já tem muitos anos de experiência, mas tinha aquela questão, as pessoas às vezes acham que a vacina da influenza causa o quadro de gripe, o que é impossível ocorrer. Outras acham que não é necessário tomar todos os anos, sendo que sim, é fundamental tomar todos os anos, porque ela tem apenas um ano de tempo, né, no máximo um ano de duração, e também porque os subtipos variam, então ela tem que ser atualizada. Então as pessoas realmente têm cada vez se vacinado menos para a gripe, e o que é pior, mesmo os grupos prioritários. Sem dúvida, doutora. Agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Doutora Keila, bom dia, satisfação recebê-la aqui na Jovem Pan. Doutora, eu me vacinei da gripe, logo nos primeiros dias eu peguei os sintomas de gripe, passei ali alguns dias com sintomas bem claros de gripe. As pessoas todas dizendo, olha, isso é consequência da vacina, é consequência. E eu tentando esclarecer que não era. E aí eu gostaria de passar a bola para a doutora. Doutora, de fato, a vacina, ela traz algum tipo de consequência nos primeiros dias ou é uma lenda urbana e a gente tem que deixar claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Muito importante essa pergunta sua. O que acontece? Pode acontecer duas coisas. A primeira questão é que a própria resposta à vacina da gripe, ou seja, o que faz a gente ter sintomas quando a gente está doente, é o próprio sistema imune tentando combater aquele agente infeccioso. Quando a gente se vacina, é como se o nosso sistema imune estivesse ensaiando, caso tivesse, vamos dizer assim, um ensaio para a vida real, caso tivesse o contato com aquele vírus selvagem. E isso pode mimetizar como se fosse pequenos sintomas, como se fosse uma pequena doença, que são esses sintomas que qualquer vacina pode dar, de ter uma febrinha, ter um pequeno mal-estar, mas nada comparado com o quadro real, caso a pessoa pegasse esse vírus selvagem. E é fundamental a gente esclarecer que a vacina da gripe, ela simplesmente não consegue causar doença, pois ela é feita de vírus morto. Mesmo quem tem imunidade muito baixa, a vacina não vai conseguir produzir a doença, mesmo nessas pessoas. Agora, outra coisa que pode ocorrer também é que no mesmo tempo em que a gente vacina para a gripe, justamente porque tem mais circulação do vírus influenza perto
logo antes do inverno e no inverno, também aumenta a circulação de vários outros vírus respiratórios. E a vacina da gripe protege apenas contra a influenza, que é, na verdade, a gripe. E a gente costuma muitas vezes chamar de gripe o que, na verdade, é o resfriado comum. A vacina não protege do resfriado comum. E as pessoas podem, quando se vacinam, já estar em períodos de incubação para outros resfriados e aí acabar tendo sintoma mesmo de outro resfriado que não tem nada a ver com a influenza e associar isso ao quadro a ter tomado a vacina. Mas o máximo que a vacina consegue dar é esse pequeno mal-estar aí, que mostra que os anticorpos estão trabalhando, o sistema imune está trabalhando e criando os anticorpos. Doutora, eu queria, para finalizar com a senhora, né, aquela questão está sendo dada, as duas vacinas estão sendo dadas, né? Então, no mesmo momento, assim, Covid e gripe, se a senhora recomenda isso, e uma preocupação na semana passada, né, para um alerta aí de uma possível, um surto maior, inclusive, na China, de Covid-19. Uhum. É muito importante aproveitar esse momento já para vacinar aquilo que dá para vacinar, porque o que acontece? Não existe contraindicação de vacinar duas vacinas distintas no mesmo momento, o que não é o ideal. Vacinar, por exemplo, hoje não tem da Covid, aí eu vacino para a gripe. Aí daqui a 2, 3 dias ou daqui a uma semana eu pego e vacino para que estava faltando, para a Covid. O ideal é vacinar as duas no mesmo momento, como se tivesse todas na mesma vacina. E isso é interessante porque eu não perco tempo, não tenho uma diminuição da resposta e uso aquele momento para a pessoa já completar o que ela precisa. Não corre o risco da pessoa depois não ter tempo de voltar lá no posto de saúde e deixar de tomar a vacina, porque o que acontece? Todos os vírus estão circulando neste momento. No hospital a gente está vendo, inclusive, segue tendo muito caso de Covid. Felizmente, desde a vacina, não casos tão graves como era antes da vacina, mas especialmente as pessoas com comorbidades estão lá internadas, muitos casos de influenza e muitos casos de dengue também, tá tendo, que é uma coisa foge bastante, né, porque geralmente a gente vê mais no verão, mas tá lá os 3, né, bastante casos desses 3 no hospital. E essa questão dessas novas variantes, o novo aumento dos casos de Covid só nos vem a lembrar uma coisa que a gente já sabe, mas que é fácil de acabar esquecendo, porque a gente vai ficando cansado, né, da mesma coisa, a mesma notícia e tal. E o fato é que o estado de emergência da Covid no mundo acabou, mas a pandemia não acabou, porque, por conceito, o vírus segue circulando em vários países do mundo. E, enquanto circular o vírus, quanto maior a circulação do vírus, maior a probabilidade de se ter uma variante que, quem sabe, seja resistente às vacinas que a gente tem. E aí a gente começa do zero. Por isso que é fundamental, por mais que as pessoas já não estejam mais ficando com quadros tão graves da Covid-19, manter a vacinação, porque não se trata apenas de estar grave, se trata de diminuir a circulação do vírus. E isso a gente consegue com a vacinação em dia e com a vacinação atualizada. Conversamos com a infectologista Keila Mara de Freitas, conversando conosco. Foi um prazer tê-la conosco aqui. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Um bom dia para vocês.